Vamos lá então, nossa escola bíblica, nossa aula de pastoreamento inteligente, mapeamento espiritual, libertação, né? Nós estamos estudando sobre sintomas de maldição, né? Quais são as raízes de propagação do mal, quais são os sintomas mais comuns da existência de maldição na vida das pessoas. E aí nós ainda estamos dentro do primeiro sintoma, que tem várias ramificações, e nós já vimos algumas delas, né? O primeiro sintoma é um dom ministerial contaminado, ok? Dom ministerial contaminado. Pastor, o que é isso? É quando a pessoa pensa que está servindo a Deus, mas por ter uma área mal resolvida, né? Veio do ocultismo, às vezes da feitiçaria, tem às vezes uma herança de ocultismo, de feitiçaria, de kardecismo e de envolvimento com espíritos malignos ou práticas que são proibidas à luz da Bíblia, acabam trazendo essa carga de ocultismo, de espiritismo e tal para dentro da igreja e acham que estão servindo a Deus, mas estão servindo a dons espíritas, ok? O primeiro caso que nós citamos e falamos, né, foi o exemplo da Bíblia de Simão Pedro, a diferença entre Simão Pedro e Simão o mago, né? Vocês viram, nós vimos lá em Atos 8, falamos um pouquinho sobre isso, que Simão, o mago, se aproximou dos dons do Espírito Santo com a motivação equivocada. Por quê? Porque dentro dele existia uma idolatria, um desejo, uma sede por poder. Nós já falamos um pouquinho sobre isso, né? Também citamos o exemplo de Moisés, né? Que teve que ser levado para o deserto, onde Deus teve que trabalhar no seu coração, teve que forjá-lo ali na bigorna, né, do Senhor, naqueles 40 anos de deserto. No momento em que ele tentou agir pela sua própria força, acabou matando um homem, né, que estava espancando o israelita, acabou gerando todo um transtorno, mas tudo aquilo dentro de um movimento de Deus na história de Moisés, para formá-lo como o libertador de Israel. Foi levado para o deserto, lá foi tratado por Deus, quebrantado na presença do Senhor. Daí o homem que surgiu 40 anos depois foi outro homem, um homem obediente, um homem profético, um homem que realmente, pode fechar a porta aí, tá? Um homem que realmente fez a diferença, libertou o povo de Israel do jugo dos egípcios. Vocês sabem a história, né? Então nós vimos essa diferença entre cajado ou cobra. Cajado representando um ministério efetivo, um ministério do Espírito Santo, um ministério realmente de Deus. E a cobra representando o ministério do homem, um ministério carnal, um ministério cuja influência vem da feitiçaria, vem dessa bagagem de ocultismo, onde Deus trata ali com Moisés, e a partir dali ele se torna um homem com cajado, com autoridade espiritual, que caminhava no poder de Deus e não na sua força ou em qualquer bagagem do ocultismo que ele havia aprendido e recebido do Egito. Ok? Todo mundo está entendendo? Aí nós vimos um outro exemplo, que é, e falamos no nosso último encontro, sobre o profano disfarçado de santo. Fala comigo, profano disfarçado de santo. E aí agora nós estamos falando um pouquinho sobre isso. Falamos sobre a diferença entre a profecia e a adivinhação. Nós estamos nos vídeos anteriores falando sobre isso, você pode assistir lá no nosso canal do YouTube. E também falamos sobre a diferença entre ouvir a voz de Deus e a audição mediúnica, que em alguns casos podem até se tornar esquizofrenia, que é uma doença psicológica, vocês sabem, né? Gravíssima, quando a pessoa tem uma dupla personalidade. Bom, então nós falamos sobre isso, a diferença entre ouvir a voz de Deus e a audição mediúnica, e falamos sobre a diferença entre a profecia e a adivinhação, beleza? Então agora nós vamos entrar num outro tema, página 62 da nossa apostila. Nós vamos falar sobre visão profética e terceiro olho aberto. Visão profética como vindo de Deus, como sendo algo espiritual, algo que vem do poder de Deus, baseado na revelação bíblica, nunca contrário à palavra de Deus, mas movido pelo Espírito Santo. E o terceiro olho aberto, que é a visão espiritual
cuja base, cujo fundamento são poderes enganosos, poderes demoníacos. Então, o que vem de Deus é a visão profética. O que vem do terceiro olho, né, que é muito comum, principalmente na Índia, nos países budistas, shintoístas, né, tanto é que você vê às vezes, né, as hindus lá, os indianos, colocando uma pedrinha aqui na testa, né, ou aqui perto, entre os olhos. Aqui lá tudo tem um elemento esotérico, um elemento espiritual, tem uma consagração por detrás, e representa essa visão sobrenatural, que do nosso ponto de vista, do ponto de vista da Bíblia, é feita, é possível, existe, através de poderes ocultos, através de poderes enganosos, poderes demoníacos, ok? Então nós vamos ver a diferença entre aquilo que vem de Deus, visão profética, o dom corrompido, o dom dado por demônios, chamado no esoterismo, na nova era, como terceiro olho aberto. Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Queria perguntar lá. O terceiro olho seria o teu homem, a criação do homem. Nós vamos ler aqui, no final, qualquer coisa eu pergunto de novo, tá? Você vai entender aqui. Então vamos ler, nosso texto base está aqui, 1 Samuel 9:9. Olha o que a Bíblia diz aqui, gente. Antigamente Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde, vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje, outrora se chamava vidente. Ok? Claro que hoje é bem diferente. Hoje, vidente, para nós hoje, no senso comum evangélico, a gente vê como algo esotérico, algo místico, de feitiçaria, né? Alguém que realmente não tem nada a ver com Deus. Mas na época da Bíblia era diferente. O vidente, a palavra vidente significava o mesmo que o profeta. E é claro que na época bíblica existia o profeta de Deus e o profeta que agia debaixo de um espírito de engano. Tá? Então, da mesma maneira que existe hoje falsos profetas e verdadeiros profetas, a gente sempre tem que lembrar que Satanás é um falsificador. Ele é especialista em falsificar aquilo que Deus está fazendo, as manifestações de Deus, os dons de Deus. Ele sempre tenta de alguma maneira se infiltrar, falsificando, usando pessoas imaturas, mobilizadas por demônios, enganando pessoas. Então, por isso a importância dessa aula e desse assunto que vocês estão aprendendo, para vocês terem discernimento espiritual. É um dos espíritos mais necessários nos dias de hoje. Exatamente, é um dom espiritual chamado discernimento de espíritos. Ok? Faz parte dos 9 dons espirituais que a Bíblia revela. Vamos lá então? Então, profetas como Samuel, Eliseu e muitos outros tinham da parte de Deus uma vidência legítima profética. O que é isso? Uma capacidade de enxergar no mundo espiritual. Nós temos no nosso meio pessoas assim, tá? Por exemplo, um exemplo de alguém que esteve conosco e tem essa capacidade, o pastor Paulo Canuto, vocês se lembram, né? Outro profeta aqui no nosso meio que tem essa capacidade, o pastor Matias, gente. O pastor Matias tem uma capacidade de visão do mundo espiritual que vocês não imaginam. Outra pessoa que tem essa capacidade, a Samanta. Samanta é uma das profetas da igreja. De vez em quando Deus abre o mundo espiritual para ela, ela enxerga coisas, ela escuta a voz de Deus, traz um direcionamento para a igreja. Ela tem uma capacidade profética extraordinária. Então existe esse dom. Pessoas dentro da igreja podem receber esse dom, tendo uma vida reta, uma vida consagrada, uma vida santa, uma vida bíblica. Deus pode derramar essa vidência, essa visão profética, essa visão da dimensão espiritual. Claro que não o tempo todo, gente, senão a gente ficaria perturbado. Imagina você o tempo todo ter um mundo espiritual aberto. Chegar com uma pessoa, você vê anjo, demônio, vê tudo. Você ficaria apavorado. E por isso que Deus não abre para todo cristão um mundo espiritual. Senão a gente ficaria apavorado. Não teria dificuldade de dormir, veria demônio para tudo quanto é lado. Porque o mundo espiritual está aí. Ele é real. A gente não está vendo, mas tem anjos aqui dentro. Você pode ter certeza que tem. Pode ter certeza que tem. Às vezes você entra dentro de um carro, tem um anjão lá dentro. Você não está vendo, mas ele está lá.
de protegendo, porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra de todo. Dizem, quem já viu os anjos, né? Eu não tive essa oportunidade ainda, mas tenho muita vontade de ver. Já viram um anjo atrás de mim, mas eu ainda não vi um anjo. Já vi demônios, mas não vi anjos. Então, assim, diz que são seres enormes, gigantescos, 3 metros e pouco, que são seres, assim, extraordinários. Existe isso, tá, gente? Isso não é lenda, não é conto de fada, nada disso. Existe uma realidade, a Bíblia afirma isso, e se a Bíblia diz, nós cremos. Amém, amados? Então, vamos lá. A contrafação, ou seja, a falsificação disso, é conhecida como a abertura do terceiro olho no mundo do maligno, na feitiçaria, ou então conhecido, no mundo oriental, como chakra frontal. É uma prática muito comum no espiritismo oriental, países como a China, a Índia, o Tibete e aquelas nações, Myanmar, toda aquela região lá oriental, é muito comum isso. Isso faz parte da cultura, está dentro da cultura isso. É uma coisa que invadiu a cultura. Principalmente também, nós vemos esse tipo de prática nas religiões da Nova Era. Nova Era, vocês sabem o que é? Todo mundo sabe o que é Nova Era? Alguém não sabe? Nova Era é um movimento mundial, esotérico, que une diversas religiões, a maioria delas de conotação oriental, e difunde essas doutrinas, esses ensinamentos orientais, como o tarô, todas essas coisas também por exemplo, ensinamentos também africanos, misturado com... É uma misturada de religiões e de práticas esotéricas, místicas, do mundo inteiro. Misticismo, taoísmo, shintoísmo, é uma misturada de religião, de doutrinas equivocadas do ponto de vista da Bíblia, mas que são muito propagadas em diversos lugares do mundo. Isso é a nova era, tá? O islamismo não sabe. O islamismo, existem elementos esotéricos, mas a gente não considera como nova era, tá? Claro que existem elementos da nova era dentro de algumas seitas, algumas segmentações do islamismo, como até no judaísmo existe, Existem seitas esotéricas dentro do judaísmo, como por exemplo a Cabala, que daí faz parte da nova era, tá? Então tem isso aí. Mas vamos voltar para cá. Então, sociedades secretas também, como a Rosa Cruz, trabalha muito em cima desses elementos, dessas doutrinas, dessas religiões da nova era e de toda essa questão da abertura do terceiro olho, que é uma falsificação ou uma contrafação satânica de algo lindo, maravilhoso, que a Bíblia chama de vidência legitimamente profética. Ok? Todo mundo entendeu? Então, essa é a capacidade, como eu falei, de enxergar o mundo espiritual, que para nós, vocês sabem, o mundo espiritual é invisível. O mundo espiritual é invisível. Não é concreto, não é material, não é visível. Ele é invisível. É um mundo sobrenatural. E através da intervenção de uma entidade demoníaca, acontece isso que eles chamam de terceiro olho ou chakra frontal. Por que chakra frontal? Porque aqui, está no fronte humano. Vocês sabem que chakras são pontos de energização do corpo humano. Tem chakras aqui, tem chakra aqui, tem chakra aqui, tem chakras em diversas partes do corpo, acho que é 6 ou 7, se não me engano. É mais em outras Mais, formas. Isso, tem vários lugares. Onde a nova era trabalha muito em cima disso. Na verdade, para nós cristãos, são pontos de entrada de demônios. Para eles chamam de lugares de energização, lugares de fertilidade, lugares de felicidade, lugares de... Eles usam termos bonitos para atrair as pessoas para esse tipo de energização. Eles jamais vão dizer que é demônio, Obviamente. Senão, eles sabem, principalmente no mundo ocidental, cuja base é judaico-cristã, a nossa cosmovisão é judaico-cristã, eles jamais vão usar termos que confrontariam suas próprias práticas. E talvez alguns nem saibam, A maioria não sabe. Eles usam nomes energia, fluidos, não sei o que, minerais, Ah, sim, vai. cristais, e assim vai. Energias positivas, negativas.
Está dentro das sociedades secretas aqui, tá bom? Então vamos voltar para cá. É o dom, então, né? Esse chakra frontal, o terceiro olho, é o dom da vidência ativado maligna. Então é a vidência cuja base, cujo poder que está por detrás, quem é? Os demônios, o maligno. Tá bom? Muitos rituais são feitos para que a pessoa atinja esse nível de iluminação. Eles chamam disso, eles usam termos bonitos, iluminação, né? Existem muitos rituais que levam a isso. Esses rituais redundam em pactos extremamente sérios, gente. Olha só, extremamente sérios, que foram fechados com forças obscuras que essas pessoas, na verdade, ignoram. Elas não sabem que por detrás desses enganos estão os demônios, os poderes ocultos, os poderes malignos. E aí usam literaturas, cursos, práticas diversas e uma série de ferramentas para isso, tá? Para enganar as pessoas nisso. Certa vez, por exemplo, né, diz o Koch aqui, quando ele estava ensinando uma das bases da Jocum, quando ele terminou essa primeira aula, um dos alunos o procurou, se apresentando como profeta da sua cidade. Olha só. Ele falou tanto de si mesmo e de como guiava vários pastores e pessoas da sua igreja com as suas profecias, que realmente aquilo soou de forma muito estranha para mim, dizendo aqui o Código. Havia uma forte postura de arrogância e simplesmente não dei muita atenção para ele. Durante a semana, a liderança do curso solicitou que eu pudesse ter um tempo de aconselhamento com ele. Quando então nos assentamos, ele olhou para mim e começou a mirabolar as suas visões, o que fez com que o meu espírito ficasse inquieto. Olha só, quem tem discernimento, quem tem o Espírito Santo, começa a perceber por parte dos demônios o quê? Uma tentativa de confração, de enganação, de manipulação. E aí ele diz, né? Não sou fechado para profecias, mas ali eu tive certeza que realmente tinha algo errado com esse homem. Cuidadosamente mudei o rumo da conversa, comecei a entrevistá-lo sobre a sua vida antes de conhecer o Evangelho. E aí, depois de poucas perguntas, ele começou a descrever com certo orgulho, né? Presunção. Lembre-se sempre, gente, que onde mais Satanás trabalha é o quê? Orgulho. Qual é o pai de todos os pecados? Orgulho. E qual é a mãe de todas as graças divinas? Humildade. A humildade. Tá? Escrevam isso aí. O pai de todos os pecados é o orgulho. E o contrário disso, a mãe de todas as graças ou bênçãos divinas é a humildade. Quem falou isso? Andrew Murray. Isso, acho que é assim. Tá? Que foi um missionário sul-africano, Andrew Murray, com Y no final. O pai de todos os pecados é o orgulho. A mãe de todas as graças e bênçãos divinas é a humildade. Claro que os dois não têm relação nenhuma, né? Obviamente. Que é o contraponto, né? O contraste. O orgulho está de um lado e a humildade está do outro lado. Tá bom? Ele continua dizendo aqui, ó, depois de poucas perguntas, e começou a descrever com certo orgulho de como que ele se envolvera com o rei das trevas, né? E por muitos anos havia sido um seguidor de bruxos famosos e tinha um amplo currículo de esoterismo e de satanismo até mesmo fora do país. Olha só, o cara era ninja. O cara era ninja do rei das trevas. Tentei explicar para ele que o seu ministério, apesar de ser algo que realmente impressionava muitos, estava contaminado e ele precisava renunciar. Olha só, olha a sabedoria aqui. Olha o pastoreamento inteligente aqui. Que ele precisava renunciar a essa visão aberta que ele tinha recebido lá atrás, dos demônios, do mundo espiritual, das trevas. Imediatamente ele me contrariou, rispidamente. Está vendo? É assim que o diabo faz.
E geralmente já toma a boca da pessoa agora, dizendo: não, dessa forma o meu ministério vai acabar. E vai mesmo. Se fosse de Deus, ia acabar, gente? Não. Ia fluir ainda mais. Ainda mais recebendo uma exortação de um pastor com vasta experiência por interior, de libertação, um líder que é referência na nação, como o pastor Cote. Expliquei então detalhadamente, dizendo aqui o Cote, que ele estava ministrando as pessoas não pelo Espírito de Deus, mas usando dons espíritas. Pode ver que o E aqui é minúsculo, que está falando de espíritos malignos. E claro, se referindo ao kardecismo, espiritismo, feitiçaria, que tudo é a mesma coisa, tá, gente? Só muda o nome, os demônios tudo é a mesma raça. E também, como a resistência dele apenas justificava a perigosa motivação de idolatrar o poder, porque ele estava se achando na igreja, tá? Aquilo ali alimentava o ego dele, inflamava o seu coraçãozinho. E a base era o quê? O orgulho, a presunção. Então ele tinha idolatria pelo poder, que na verdade era característica de um bruxo e não de um profeta. Ele relutou até quando o perguntei se ele tinha recebido esses dons antes ou depois de sua decisão de seguir a Jesus. Ele então admitiu que havia recebido os seus poderes no satanismo. Olha a origem aqui, olha a fonte do poder. Onde é que ele tinha recebido? Lá no inferno das trevas. Foi lá que começou. Bem antes de conhecer a Jesus. E assim, finalmente, aí ele caiu em si, graças a Deus, e se quebrando. Olha só a história aqui. Quando começamos a orar, renunciando os dons paranormais. Paranormais por quê? Porque está além da normalidade, algo esquisito, algo extraordinário. As capas de bruxaria, bem como todos os rituais que ele precisou fazer para obter esses poderes, tudo isso é feito através do mapeamento, que são aquelas perguntinhas que a gente dá naquelas folhas para a pessoa responder, e aí a gente vai orando e quebrando todos aqueles envolvimentos espirituais, renunciando, pedindo perdão e pedindo que o sangue de Jesus purifique a pessoa daquelas situações, ou dele ou dos seus antepassados. Então precisou, abandonar, renunciar a esses poderes, e começou a acontecer o quê? Manifestações extremamente fortes na sua libertação, que deixaram algumas pessoas presentes aterrorizadas. Então imagina os demônios que estavam dentro do cara. Demônios fortíssimos, coisas horrendas, coisas grandes, Tem demônios que realmente têm uma força sobrenatural e coisas assim extraordinárias. Só uma pergunta aqui, mas será que essa pessoa tinha plena consciência de que ele tinha esse dom